Em 8 de setembro de 2021, a vida do Colin Turner e da Monica Green desandou de vez. Depois de várias brigas tensas na casa deles em Gulf Breeze, Flórida, e um monte de chamadas pro 911, o Colin acabou morto, baleado nas costas, começando uma investigação que abalaria a família toda. Quer saber por que ele morreu? Ou quem foi que matou o Colin? E já vou antecipar para vocês, não foi a Monica que matou o Colin. Se você tá curioso para descobrir, fica ligado nessa história chocante até o final. E não esquece de se inscrever no canal agora, porque se você não se inscrever, eu não vou contar quem é o assassino. Na cidadezinha de Gulf Breeze, na Flórida, onde as palmeiras balançam de leve com o vento do mar e o sol brilha dourado sobre a água clarinha, a vida parecia rolar numa boa. As ruas cheias de árvores e as casinhas bonitinhas davam aquele ar de sossego, um cantinho perfeito para quem queria um pouco de paz perto da praia. Mas, por trás desse clima de calmaria, um mistério sinistro estava prestes a aparecer. Era uma manhã qualquer de setembro de 2021, e a brisa do mar dizia que ia ser só mais um dia normal na cidade costeira. Só que, pro Colin James Turner, um ex-sargento dos fuzileiros, e sua esposa, Thomas Green, uma oficial da Marinha, aquele dia ia mudar tudo. Eles eram conhecidos por sempre estarem nas reuniões de família e por serem super dedicados aos filhos. Tudo parecia sob controle na vida deles. Mas, como sempre, as aparências enganam, né? O Colin, com seus 34 anos, carregava as marcas invisíveis das guerras que viveu, aquelas cicatrizes que ninguém vê. Ele tinha um problema de visão por conta de uma lesão cerebral, o que atrapalhava sua independência, mas nunca sua força de vontade. Já a Monica, também com 34, tinha suas próprias batalhas internas, tentando equilibrar as pressões do trabalho na Marinha com os desafios de ser mãe e esposa. Quando o sol começou a baixar naquele dia marcante, ninguém fazia ideia do que estava para acontecer. De repente, uma série de ligações pro 911 quebrou o sossego do bairro, mostrando que a tensão dentro da casa dos Turner estava ficando séria. O que começou como uma briga de família logo virou um pesadelo, terminando num crime que ia abalar toda a comunidade. Já se inscreveu no canal? Se sua resposta for sim, escreva nos comentários. E se sua resposta for não, tá esperando o que ainda? Clica logo nesse botão. No dia 8 de setembro de 2021, tudo começou como qualquer outro dia em Gulf Breeze, mas acabou virando inesquecível pelos piores motivos. Na casa dos Turner, o sol já alto parecia não conseguir aliviar a tensão que rolava entre Colin e Monica. O clima estava tão pesado que dava para sentir as paredes absorvendo cada palavra dura que eles trocavam. Por volta do meio-dia, a primeira chamada pro 911 foi feita. A voz de Monica, cortada e cheia de tensão, acusava Colin de agressão. Só que, quando a polícia chegou lá, não encontrou nenhum sinal de violência. Colin, por outro lado, dizia que Monica tinha transtorno de personalidade borderline, o que só deixava as brigas mais imprevisíveis ainda. A tarde foi passando e, às 5 da tarde, outra chamada rolou. Dessa vez, era o Colin ao telefone, dizendo que Monica tinha trancado ele para fora de casa. Ele contou que ela tinha estragado o laptop dele e cortado seu acesso ao dinheiro, mostrando que as coisas só estavam piorando. O desespero na voz dele era claro, mas sem provas concretas, a polícia não podia fazer muita coisa além de tentar acalmar a situação. Mas a terceira chamada, às 6h22 da tarde, mudou tudo. Colin, agora trancado na garagem, ligou de novo pro 911. Enquanto tentava explicar a bagunça toda pro operador, tiros cortaram o silêncio do bairro. Os sons ecoaram pela linha, e o operador, em choque, ouviu o que parecia ser o trágico desfecho de uma espiral de violência. Quando a polícia voltou à casa, encontrou Colin morto, baleado nas costas. A arma estava escondida de maneira quase casual atrás de uma torradeira na cozinha, uma cena estranhamente calma considerando o que tinha acontecido. Monica, aparentemente em choque, confessou rapidinho para os vizinhos e para a polícia que tinha atirado nele, dizendo primeiro que foi em legítima defesa. Quando os tiros estouraram na linha do 911, a polícia de Gulf Breeze sabia que não era só mais uma briguinha de casal. Assim que chegaram lá, os investigadores começaram a juntar as peças desse mistério sinistro. A tensão era quase palpável, e cada passo era dado com cuidado, porque qualquer detalhe podia ser crucial. A casa dos Turner, que antes era um lar aconchegante, virou uma cena de crime sendo minuciosamente analisada. A garagem, onde acharam o Colin, estava cheia de coisas do dia a dia, mas agora cada objeto podia ser uma pista importante. Os investigadores coletaram tudo o que pudesse ajudar a entender os últimos momentos de Colin. O silêncio só era quebrado pelo clique das câmeras e os sussurros dos peritos forenses. A arma do crime, escondida atrás da torradeira na cozinha, era uma pista-chave. Os peritos ficaram em cima, procurando por digitais e vestígios de pólvora para confirmar quem tinha apertado o gatilho. A autópsia do Colin mostrou que os tiros foram a queima-roupa, com ferimentos nas costas,
sugerindo que ele nem viu o que estava por vir. Isso deixou a equipe de investigação em choque, aumentando a pressa para resolver o caso. Enquanto a perícia fazia seu trabalho, os detetives começaram a interrogar a Mônica. A confissão inicial dela, dizendo que foi em legítima defesa, só levantou mais dúvidas. Na sala de interrogatório, Mônica estava numa mistura de choque e resignação. Ela contou sobre as brigas do dia, mas a história tinha várias lacunas. Disse que temia pela vida, mas as provas físicas não batiam com a história de autodefesa. Os detetives, craques em ler nas entrelinhas, sentiram que tinha mais coisa ali do que ela estava disposta a contar. Os investigadores também foram atrás do passado do casal, tentando entender o que levou a esse desfecho trágico. Descobriram que Colin tinha tentado falar com superiores de Mônica na Marinha, contando sobre abuso emocional, um pedido de ajuda que agora parecia um grito ignorado. Essa descoberta trouxe um sentimento de que a tragédia poderia ter sido evitada. Além disso, a saúde mental da Mônica virou um ponto importante na investigação. Registros médicos mostraram que ela tinha histórico de transtorno de personalidade borderline e uma tentativa de suicídio. Esse passado complicado adicionava mais uma camada de complexidade ao caso, levantando questões sobre como a saúde mental não tratada pode afetar situações tensas. Os investigadores sabiam que precisavam lidar com o caso com sensibilidade, mas também com firmeza, para garantir que a justiça fosse feita. Com cada nova entrevista e nova prova, o caso contra Mônica ficava mais forte. Os vizinhos, que ouviram os tiros e depois viram a confissão dela, também foram ouvidos, com suas histórias ajudando a montar o quebra-cabeça daquela noite. Cada testemunho era uma peça, revelando um quadro mais completo, mas também mais sombrio, da tragédia que tinha acontecido. A investigação virou uma corrida contra o tempo, com a pressão só aumentando. Os investigadores sabiam que precisavam ser minuciosos, mas também rápidos, para garantir que todas as provas fossem coletadas e analisadas direitinho. A comunidade de Gulf Breeze observava com apreensão, esperando por respostas e justiça. A tragédia deixou uma marca forte em toda a comunidade. A história de Colin e Mônica serviu como um lembrete de que, por trás das portas fechadas, podem existir lutas silenciosas e invisíveis. A investigação não só revelou a verdade daquela noite, mas também destacou a importância de olhar além das aparências e de criar comunidades que incentivem a abertura e o apoio. Na pequena cidade de Gulf Breeze, que antes era um refúgio tranquilo à beira-mar, agora todo mundo cochichava e trocava olhares suspeitos. O caso Turner Green virou uma bagunça cheia de segredos e mentiras. Cada revelação era mais chocante que a anterior. A detetive Sarah Blackwood, uma mulher de meia-idade com olhos que pareciam enxergar além e cabelos grisalhos antes do tempo, estava em seu escritório, cercada por pilhas de arquivos. A luz fraca da lâmpada de mesa jogava sombras esquisitas nas paredes, como se as próprias sombras do passado de Colin e Mônica estivessem ganhando vida. "Tem mais coisa aqui do que a gente tá vendo", murmurou ela, passando os dedos por uma foto antiga do casal, tirada anos antes da tragédia. Os sorrisos no rosto de Colin e Mônica pareciam sinceros, mas os olhos... os olhos contavam outra história. O arquivo de Colin Turner era uma montanha de papéis, cada página contando uma história de heroísmo e depois queda. Sarah pegou um relatório médico e seus olhos se estreitaram ao ler sobre a lesão cerebral traumática de Colin. Paciente apresenta sintomas de depressão, ansiedade e mudanças de humor repentinas. Leu ela em voz alta, as palavras ecoando na sala silenciosa. Um CD preso no arquivo chamou a atenção dela. Com mãos trêmulas, ela colocou no computador. A voz rouca e atormentada de Colin encheu a sala. Eu não sei mais quem sou", a gravação chiou. "Às vezes, parece que estou preso num pesadelo, incapaz de acordar. Mônica, ela tenta ajudar, mas..." A gravação terminou abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor. Sarah virou sua atenção para o arquivo de Mônica Green. À primeira vista, era o retrato de uma oficial naval exemplar, com decorações, promoções, elogios dos superiores. Mas, conforme Sarah folheava as páginas, uma imagem mais sombria começou a aparecer. Um relatório psiquiátrico confidencial saltou aos olhos. Paciente exibe sintomas consistentes com transtorno de personalidade borderline. Recomenda-se acompanhamento intensivo e possível afastamento temporário do serviço ativo. Sarah franziu a testa. O relatório era de 6 meses antes do incidente fatal. Por que isso foi ignorado? Ela se perguntou em voz alta. Um envelope selado no fundo da pasta chamou sua atenção. Com cuidado, ela o abriu, revelando uma série de cartas escritas à mão. A caligrafia era irregular, as palavras às vezes borradas por lágrimas. "Querida Sofia", começava uma das cartas, endereçada à filha de Mônica de um relacionamento anterior. "Mamãe está tentando ser forte, mas às vezes é tão difícil. Colin não entende. Ninguém entende. Às vezes, sinto que estou me afogando e ninguém pode me ver." Sarah sentiu um nó na garganta.
As cartas pintavam o retrato de uma mulher à beira do abismo, lutando desesperadamente para manter o controle. Um relatório policial, arquivado 3 semanas antes da tragédia, fez Sarah congelar. Era uma chamada de distúrbio doméstico na residência Turner Green. O relatório era breve, quase indiferente, casal discutindo. Situação resolvida no local. Nenhuma ação adicional necessária. Sarah bateu o punho na mesa, frustrada. Como pudemos perder tantos sinais? Ela se perguntou, a culpa pesando em seu peito. Um pendrive, escondido em um compartimento secreto do arquivo de Colin, chamou sua atenção. Com o coração acelerado, ela o conectou ao computador. Uma série de vídeos apareceu na tela. Eram gravações caseiras, mostrando momentos da vida familiar dos Turner Green. À primeira vista, pareciam cenas comuns de uma família feliz. Mas, à medida que Sarah assistia, ela notava os sinais sutis. O tremor nas mãos de Colin, o olhar distante de Mônica, as discussões sussurradas quando achavam que as crianças não estavam ouvindo. O último vídeo, datado de 2 dias antes do incidente, fez Sarah prender a respiração. Colin estava sozinho na tela, seus olhos vermelhos e inchados. Se algo acontecer comigo, ele disse, com a voz embargada, quero que todos saibam que eu amava a Mônica. Amava nossas crianças. Mas algo está errado. Algo que não consigo consertar. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. A gravação terminou abruptamente, deixando Sarah em um silêncio atordoado. Enquanto a noite avançava, Sarah Blackwood ficou no escritório, cercada pelos fantasmas de Colin e Mônica. Cada documento, cada gravação, cada foto contava uma parte de uma história trágica de amor, dor e desespero. A verdade, ela percebia agora, era mais complexa e dolorosa do que qualquer um poderia ter imaginado. Colin e Mônica não eram apenas vítima e algoz, mas 2 almas atormentadas presas em uma espiral descendente de trauma e doença mental não tratada. Enquanto o sol nascia sobre Gulf Breeze, banhando a cidade em uma luz dourada que parecia zombar da escuridão que Sarah havia descoberto, ela fez uma promessa silenciosa. A verdade viria à tona, não importava quão dolorosa fosse. Era o mínimo que ela podia fazer por Colin, por Mônica e pelas crianças que ficaram para trás. O que você achou dessa história até agora? A tensão entre Colin e Mônica, as reviravoltas emocionantes e os mistérios não resolvidos estão te prendendo? Queremos saber o que pensa. Você acha que a tragédia poderia ter sido evitada? Quais são suas teorias sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite? Achou a investigação justa? Compartilhe seus pensamentos e teorias nos comentários. Com um suspiro pesado, Sarah começou a redigir seu relatório. As primeiras palavras piscavam na tela do computador. O caso Turner Green não é apenas uma tragédia de um único dia, mas o culminar de anos de falhas sistêmicas, oportunidades perdidas e gritos de ajuda não atendidos. E assim, enquanto Gulf Breeze despertava para mais um dia aparentemente comum, os segredos enterrados de Colin e Mônica começavam sua jornada em direção à luz, prontos para abalar os alicerces da pequena cidade costeira e forçar uma comunidade inteira a enfrentar as sombras que por tanto tempo ignorou. O Tribunal do Condado de Santa Rosa, aquele prédio grandão com cara de filme antigo, ficava bem no centro de Gulf Breeze, parecendo meio que um monumento à justiça. Naquela manhã tensa, o ar estava tão carregado que dava até para sentir a pressão. As portas pesadas do tribunal se abriram com um rangido, como se até o prédio soubesse que algo importante estava para rolar. O burburinho da galera lá fora deu uma pausa, trocando barulho por um silêncio cheio de expectativa. Mônica Green entrou na sala, escoltada por 2 policiais. O uniforme militar dela, que já foi motivo de orgulho, agora parecia uma lembrança distante de outra vida. Os olhos dela, que antes eram vivos e determinados, estavam opacos, tipo janelas embaçadas de uma alma atormentada. Sentada na mesa de defesa, Mônica parecia menor do que era. Os ombros que já carregaram insígnias com orgulho agora estavam curvados sob o peso da culpa e do arrependimento. O juiz Arthur Blackwood, famoso por ser super justo, entrou na sala. O martelo dele bateu 3 vezes, o som ecoando pela sala como um aviso do destino que estava prestes a ser selado. Todos de pé. O Tribunal do Condado de Santa Rosa está agora em sessão. O honorável juiz Arthur Blackwood presidindo, anunciou o funcionário, com a voz ecoando nas paredes de mármore. A promotora-chefe, Veronica Steele, uma mulher de meia-idade com olhos de aço e cabelo cinza impecável, se levantou. O terno vermelho escuro dela parecia quase preto sob as luzes, uma escolha que os mais atentos não deixaram passar. Meritíssimo, senhores do júri, começou ela, com a voz cortando o silêncio como uma faca. O que temos aqui não é só um caso de assassinato. É uma história de traição, não só de um cônjuge, mas de todo um código de honra. As horas seguintes foram uma verdadeira montanha-russa de evidências. Fotos da cena do crime, tão reais que faziam os jurados desviarem o olhar. O relatório da autópsia, detalhando cada ferimento em Colin Turner.
cada palavra caindo como martelo nos corações ali presentes. Mas foi a gravação da chamada pro 911 que deixou a sala em silêncio total. A voz de Colin, desesperada e ofegante, ecoou pela sala. Por favor, ajuda. Ela tem uma arma. O som dos tiros. Um grito abafado. Depois, silêncio. Alguns jurados deixaram lágrimas silenciosas rolarem. No banco dos réus, Monica Green ficou impassível, com os olhos fixos num ponto distante, como se pudesse ver além das paredes do tribunal, além do tempo, para aquele momento crucial. O advogado de defesa, Marcus Holloway, um cara jovem com olhos cansados e uma gravata meio torta, se levantou. A missão dele era quase impossível: mostrar o lado humano de uma mulher que a promotoria pintou como um monstro frio. Senhores e senhoras, começou ele, com a voz meio trêmula. Antes de condenarmos Monica Green, precisamos nos perguntar: o que leva uma mulher condecorada, que serviu nosso país, a um ato tão desesperado? Holloway descreveu uma mulher quebrada por anos de serviço militar, lutando contra demônios invisíveis. Falou sobre noites sem dormir, pesadelos que se misturavam com a realidade, um casamento que virou zona de guerra. Monica Green não é um monstro, declarou ele, a voz ganhando força. Ela é uma vítima de circunstâncias que nós, em nossas vidas confortáveis, mal podemos imaginar. A decisão de Monica de não depor caiu como uma bomba no tribunal. Os rumores correram rápido. Alguns achavam que ela estava protegendo alguém. Outros, que a culpa a impedia de falar. Na galeria, Sarah Turner, irmã de Colin, soluçava em silêncio. Os olhos vermelhos e inchados dela alternavam entre olhares de ódio para Monica e súplicas silenciosas ao júri. Depois de dias de testemunhos e argumentos, o júri saiu para deliberar. As horas passaram como anos. O tribunal, que antes era um turbilhão de emoções, agora estava imerso em um silêncio opressivo. Quando o júri finalmente voltou, o ar parecia ter sido sugado da sala. A líder do júri, uma mulher de meia-idade com olhos compassivos, se levantou. Meritíssimo, chegamos a um veredicto. O juiz Blackwood assentiu gravemente. Prossiga. No caso do Estado contra Monica Green, nós, o júri, consideramos a ré. Um momento de suspense insuportável. Culpada de assassinato em segundo grau. O martelo do juiz caiu, selando o destino de Monica Green. Mas para a galera de Gulf Breeze, aquilo parecia mais o começo de algo. Uma jornada coletiva de cura, reflexão e, quem sabe, redenção. Enquanto Monica era levada, algemada e cabisbaixa, um sussurro correu pela multidão. Uma mistura de alívio, tristeza e a pergunta persistente: como uma comunidade tão unida não viu os sinais? Como dois heróis de guerra acabaram numa tragédia tão profunda? Do lado de fora do tribunal, sob um céu cinzento que ameaçava chover, os moradores de Gulf Breeze se reuniram. Não em festa, nem em protesto, mas numa vigília silenciosa. Por Colin, por Monica, e por todas as vítimas silenciosas que ainda lutavam nas sombras. O caso Green Turner tinha terminado nos tribunais, mas seu impacto em Gulf Breeze estava só começando. A pequena cidade à beira-mar, antes conhecida por suas praias serenas e pôr do sol de tirar o fôlego, agora carregava uma nova identidade. A de uma comunidade decidida a nunca mais deixar o silêncio esconder suas feridas mais profundas. E assim, enquanto o sol se punha sobre o Golfo do México, pintando o céu em tons de laranja e vermelho, Gulf Breeze encarava seu futuro, mais sábia, mais vigilante e, acima de tudo, unida na determinação de transformar a tragédia em um motor de mudança. Quando o sol começou a se pôr em Gulf Breeze, pintando o céu de laranja e vermelho, parecia que a própria natureza estava refletindo o drama pesado que rolou nessa cidadezinha à beira-mar. As ondas quebravam na praia num ritmo constante, em contraste com a bagunça emocional que mexia com os moradores. O tribunal, aquele prédio imponente de tijolos vermelhos no centro da cidade, estava em silêncio. As palavras Monica Green, culpada, ainda pareciam ecoar pelos corredores vazios, um fantasma sonoro que não queria sumir. Na casa dos Turner, agora só habitada por sombras e lembranças, os brinquedos das crianças ficaram largados no jardim. Um balanço rangia de leve ao vento, como se ainda esperasse pelas risadas das crianças que não iam mais acontecer ali. Emily e Jack Turner, com 6 e 4 anos, estavam morando com os avós maternos. Os olhos deles, que antes brilhavam de alegria, agora tinham uma tristeza que não combinava com a idade. Emily, principalmente, acordava toda noite gritando, perseguida por pesadelos que ela era pequena demais para explicar. "Papai tá voltando?" perguntava Jack quase todo dia, com uma vozinha carregada de uma esperança que partia o coração de quem ouvia. Enquanto isso, Sophia Green, de 8 anos, filha da Monica de um relacionamento anterior, estava num limbo emocional. Morando agora com o pai biológico, Mark, ela lutava para entender a diferença entre o pai amoroso que ela conhecia e o monstro que a mídia mostrava. Às vezes, ela sussurrou para a terapeuta durante uma sessão difícil:
Eu me pergunto se é minha culpa. Se eu tivesse sido uma filha melhor, talvez. O café da Rose, que antes era o lugar das conversas animadas e fofocas leves, virou o ponto central de discussões tensas e sussurros ansiosos. Rose, a dona com cabelos grisalhos e olhos gentis, observava preocupada as mudanças na clientela. É como se um véu tivesse sido tirado dos nossos olhos, comentou ela uma noite, limpando o balcão com força extra. Quantos segredos ainda estão escondidos atrás das portas fechadas de Gulf Breeze? Foi numa dessas noites, com a chuva batendo nas janelas do café, que um grupo de moradores decidiu agir. Liderados por Sarah Johnson, uma enfermeira local que conhecia Colin Turner do hospital, eles começaram a planejar uma rede de apoio comunitário. Não podemos trazer Colin de volta, disse Sarah, a voz tremendo um pouco, mas podemos garantir que sua morte não tenha sido em vão. Enquanto a cidade tentava seguir em frente, detalhes sombrios do passado de Colin e Mônica começaram a aparecer, revelando um quadro complicado de trauma e dor. Um ex-companheiro de pelotão de Colin, que preferiu não se identificar, contou numa entrevista exclusiva: Colin nunca foi o mesmo depois daquela missão no Afeganistão. Ele voltou. Diferente. Mais quieto. Como se uma parte dele tivesse ficado lá no deserto. Ao mesmo tempo, registros médicos vazados de Mônica mostraram uma luta prolongada contra o transtorno de personalidade borderline, com tentativas frustradas de tratamento e remédios tomados de forma irregular. O sistema falhou com ambos, declarou a doutora Helena Rodrigues, psiquiatra forense chamada para analisar o caso. Temos duas pessoas profundamente feridas, cada um à sua maneira, que não receberam o apoio que precisavam desesperadamente. À medida que mais detalhes surgiam, uma pergunta incômoda começou a se formar na mente dos moradores de Gulf Breeze. Será que essa tragédia poderia ter sido evitada? Numa noite especialmente tensa, durante uma reunião do conselho da cidade, Amanda Foster, professora da escola local, se levantou com lágrimas nos olhos. Eu vi os hematomas no braço de Colin, confessou ela, a voz quase num sussurro. Mas ele sorriu e disse que tinha batido na porta. Eu deveria ter dito algo? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, carregado de culpa coletiva e arrependimento. Lentamente, como uma flor nascendo no meio do concreto, Gulf Breeze começou a se transformar. O antigo armazém abandonado na Main Street foi convertido num centro de apoio para vítimas de violência doméstica e trauma. As paredes, que antes eram cinzas, agora tinham murais vibrantes pintados pelos estudantes locais, cada imagem contando uma história de esperança e renovação. Nas escolas, um novo currículo foi introduzido, focando em inteligência emocional e resolução pacífica de conflitos. As crianças aprendiam não só matemática e ciências, mas também a importância de expressar seus sentimentos e buscar ajuda quando necessário. Se você está fisgado por essa história cheia de mistérios e reviravoltas, agora é a hora de mostrar seu apoio. Deixar seu like. Numa noite estrelada, exatamente um ano depois da tragédia, os moradores de Gulf Breeze se reuniram na praia para uma vigília à luz de velas. As chamas tremulavam na brisa do mar, cada uma representando uma promessa silenciosa de vigilância e compaixão. Sarah Johnson, agora diretora do novo centro de apoio, falou para a multidão: o que aconteceu com Colin e Mônica é uma cicatriz que sempre vamos carregar, disse ela, a voz cheia de emoção. Mas cicatrizes também são lembretes. Lembretes de que devemos olhar além das aparências, de que devemos ouvir não só com os ouvidos, mas com o coração. Enquanto as ondas quebravam suavemente na costa, Gulf Breeze se uniu num momento de silêncio. O ar estava carregado não só de tristeza, mas também de determinação. Determinação de que, das cinzas dessa tragédia, uma comunidade mais forte e compassiva surgiria. E assim, sob o céu estrelado da Flórida, uma cidadezinha costeira enfrentava seu futuro, para sempre mudada, mas determinada a transformar sua dor em propósito. O legado de Colin e Mônica, embora nascido da tragédia, virou um farol de esperança e mudança, iluminando o caminho para um futuro onde o silêncio não esconderia mais as sombras do sofrimento. A cidadezinha de Gulf Breeze, antes famosa por suas praias lindas e comunidade acolhedora, agora carregava um peso que ninguém via, mas todo mundo sentia. A tragédia envolvendo Colin Turner e Mônica Green não era só matéria de jornal ou caso encerrado, era uma ferida aberta que sangrava sem parar pelas ruas cheias de árvores e casas bem cuidadas. O ar salgado do mar, que costumava trazer paz, agora parecia cheio dos sussurros daquela noite terrível. Moradores que antes se cumprimentavam com sorrisos agora trocavam olhares cheios de segredos, como se todos soubessem que, por trás das cortinas e portas trancadas, coisas sombrias podiam acontecer. Enquanto Mônica Green apodrecia na prisão perpétua, os ecos de seus atos ainda reverberavam pela cidade. Cada porta rangendo, cada sombra à noite, parecia trazer de volta o terror daquela noite. As famílias Turner e Green, que antes eram pilares da comunidade, agora eram lembranças vivas de uma tragédia que ninguém conseguia esquecer. Sarah Turner, a viúva de Colin, virou quase uma figura lendária. Sua dor era palpável mesmo à distância, seus olhos carregavam uma tristeza sem fim.
Numa reunião do conselho da cidade, no antigo salão da igreja, a mudança começou a tomar forma. O ar estava pesado, cheio da tensão acumulada de meses de silêncio e negação. Não dá para continuar fingindo que nada aconteceu, disse Emma Lawson, uma professora local, com a voz tremendo enquanto se levantava para falar. Cada criança na minha classe sente o peso dessa tragédia. Cada adulto nas ruas parece lutar contra fantasmas invisíveis. O murmúrio percorreu a sala, como se Emma tivesse dito em voz alta o que todos pensavam, mas tinham medo de admitir. Com a comunidade começando a se abrir, histórias que estavam enterradas começaram a aparecer. Amanda Shen, dona da mercearia local, contou com lágrimas nos olhos como tinha visto hematomas no braço de Colin semanas antes, mas não disse nada. Eu devia ter falado, ela soluçou, sua confissão ecoando pelo salão. Talvez se eu tivesse dito algo. O peso da culpa coletiva pairava sobre a cidade como uma névoa sufocante. Lentamente, como uma flor desabrochando depois de um inverno rigoroso, Gulf Breeze começou a mudar. O velho armazém abandonado na Main Street foi reformado e virou um centro de apoio para vítimas de violência doméstica. As paredes, antes cinzentas e sem vida, agora estavam cobertas de murais vibrantes feitos por artistas locais, cada um contando uma história de superação e esperança. Nas escolas, o currículo foi mudado para incluir aulas sobre saúde mental e a importância de pedir ajuda. Os corredores, antes cheios de risadas e conversas despreocupadas, agora tinham discussões profundas sobre empatia e compreensão. Enquanto a cidade tentava se curar, o caso Turner Green ainda lançava sua sombra. Rumores continuavam, alimentados por detalhes não revelados e especulações sussurradas. Diziam que, nas noites mais escuras, quando o vento soprava forte do mar, dava para ouvir o eco distante de gritos vindo da antiga casa dos Turner, agora abandonada e caindo aos pedaços. Outros juravam ter visto Sarah Turner andando sozinha na praia ao amanhecer, conversando com o fantasma do marido. Foi Sarah, surpreendentemente, que emergiu como um farol de esperança. Numa noite estrelada, exatamente um ano após a tragédia, ela organizou uma vigília à luz de velas no Parque Central. Não podemos mudar o passado, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Mas podemos moldar o futuro. Cada vela aqui representa não só uma vida perdida, mas uma promessa. A promessa de que não ficaremos mais em silêncio, de que não ignoraremos os sinais, de que seremos a luz uns para os outros na escuridão. Quando o sol nasceu sobre Gulf Breeze, banhando a cidade com tons dourados, algo tinha mudado. O peso da tragédia ainda estava lá, uma cicatriz que nunca desapareceria completamente. Mas agora, misturado com a brisa do mar, havia um sentimento de determinação, de esperança. As portas que antes ficavam fechadas agora se abriam. Vizinhos que antes evitavam contato agora se cumprimentavam com abraços calorosos. A cidade tinha sido forjada pelo fogo da adversidade e emergiu mais forte, mais unida. O caso Turner Green seria para sempre parte da história de Gulf Breeze, um lembrete sombrio dos segredos que podem se esconder por trás das fachadas mais perfeitas. Mas agora, era também um catalisador de mudança, um grito de guerra silencioso que dizia, nunca mais. E assim, enquanto as ondas continuavam batendo na costa, Gulf Breeze enfrentava seu futuro, mais sábia, mais compassiva e determinada a ser um farol de esperança num mundo muitas vezes escurecido pelo silêncio.